Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a escritura em Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Como eu havia prometido na semana passada, hoje nós vamos fazer a exposição desse desafiador texto para os nossos dias. Romanos 13, versículo 1 até o versículo 7. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Deus está falando com sua igreja. Estejamos atentos. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Deus bendito, nosso Senhor e Salvador, que enviou Jesus Cristo, aquele que veio para nos tirar do pecado e do engano da servidão de Satanás. Nós, ó Deus, clamamos a Ti nesse instante, que estejas conduzindo a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, para a compreensão da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos instrua, e especialmente diante de um texto desafiador como esse, nossas mentes estejam cativas à Tua palavra, Senhor. Não a apenas o nosso desejo, as nossas paixões, mas, ó Deus, fundamentalmente, aquilo que a Tua palavra revela e expressa de modo claro ao Teu povo, à Tua igreja. Assim, Senhor, conduz-nos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos sombrios da história do nosso país. Há uma diversidade de questões que estão aí para todos observarem com respeito à política. Talvez nunca tenhamos vivido em nossa história um tempo tão politizado da sociedade. Isso para o mal e para o bem. Seja porque, em termos negativos, nós estamos demais esperançosos por algum tipo de messianismo político, seja porque, de modo positivo, estamos atentos àquilo que, enquanto cidadãos dessa terra, é nosso dever. Mas o desafio de viver em um país, o desafio de viver em um estado com problemas, não é exclusividade nossa. Durante a história da igreja, nós podemos citar uma diversidade de personagens, de servos do Senhor, que ainda que nas suas histórias nós poderíamos destrinchar
detalhes não tão positivos, servem-nos de algum exemplo para pensarmos sobre a relação do cristão com as autoridades. Um dos exemplos mais famosos é o de Dietrich Bonhoeffer, esse que foi um pastor e teólogo alemão que viveu seu período áureo enquanto pastor e teólogo exatamente na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, e que foi enforcado por ordem do governo nazista em 9 de abril de 1945, tendo participado da Operação Valquíria e de uma diversidade de planos para matar Hitler. Ele e seus companheiros foram descobertos após uma bomba ter explodido dentro daquilo que seria do lugar onde Hitler estaria, mas que não estava, e preso ali na prisão, ainda pôde escrever algumas obras, mas finalmente foi condenado e morto por enforcamento, por rebelião contra o Estado, por tentativa de assassinato e por assassinato a uma diversidade de autoridades num período dos mais sombrios da história da Alemanha, quando um governo autoritário, um governo que se instaurou como aquele que traria a solução do problema da Alemanha, tomou para si o poder bélico e trouxe tanta e tanta tristeza. Aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar regiões que foram devastadas pelo governo nazista, sabem muito bem da desgraça que é o fascismo, do que é um governo como este, como foi o de Hitler. Nós temos histórias das mais terríveis e de como, portanto, uma parte da igreja se rebelou e resistiu a esse governo de forma armada. Mas essa não é a única opção. Há a história também do pastor americano batista Martin Luther King, que foi assassinado no dia 4 de abril de 1968. Luther King ficou famoso especialmente pelos seus discursos contra o racismo que assolava a sociedade americana, especialmente na região mais ao sul dos Estados Unidos. E King é responsável por talvez ter trazido despertamento para a igreja evangélica da necessidade de pensar os problemas do preconceito, do racismo em suas diversidades, sejam por questões de cor, por questões sociais. Mas, diferente da resistência de Dietrich Bonhoeffer, King resolveu fazer uma resistência e se opôs muito àqueles que usavam de recursos da resistência armada numa resistência não violenta. Ele ficou famoso por treinar os seus discípulos, seus grupos, a resistir à violência, especialmente policial, calados. Muitas vezes eles eram espancados publicamente e a ideia era realmente fazer uma comoção da mídia e da sociedade através da violência gratuita que muitos sofreram. É interessante observar que, de fato, esse movimento tomou grandes proporções e influenciou bastante a igreja evangélica. Mas há também a história mais antiga, muitas outras, mas um outro personagem mais antiga. O apóstolo Paulo, decapitado no dia 29 de junho de 64. Motivo? Pregação do Evangelho. Rebelião contra o Senhor do Império Romano.
o César. A não sujeição ao seu governo divinal, mas apenas ao seu governo enquanto missão. Vamos ver isso. E Clemente de Roma, em 90, alguns anos apenas, algumas décadas apenas, após a morte do apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Roma, diz o seguinte: por causa de inveja e brigas, Paulo, pelo exemplo, mostrou a recompensa da resistência paciente. Após ele ter sido preso por 7 vezes, ter sido exilado, apedrejado e ter pregado no Ocidente e no Oriente, ele recebeu o reconhecimento que era o prêmio da sua fé, tendo ensinado a retidão para o mundo inteiro e tendo chegado aos confins do Ocidente. E quando ele já tinha dado testemunho perante os governantes, partiu deste mundo e foi para o lugar sagrado, tendo encontrado um notável padrão de resistência paciente. O apóstolo Paulo, escritor dessa carta, é também um exemplo de pessoa que sofreu as consequências de não se submeter de forma irrestrita ao Estado. Diferente, claro, da resistência, como já mencionada, de Luther King ou mesmo de Dietrich Bonhoeffer, Paulo resistiu, como disse Clemente, de forma paciente, compreendendo o seu chamado para pregar o Evangelho e o chamado para sofrer em nome do Evangelho. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, o imperador já era Nero, o mesmo imperador que posteriormente condenaria e mataria Paulo decapitado. A história nos conta que Nero tornou-se imperador aos 16 anos. Por 5 anos, administrou o Império Romano com boa administração, até que, num arroubo de loucura, ele mata a sua mãe, queima a cidade de Roma e culpa os cristãos por aquilo, com o objetivo de reconstruir a cidade de Roma para que agora fosse chamada Nerópolis, a cidade de Nero. Iniciando, portanto, uma perseguição severa, terrível, sangrenta, na cidade de Roma e em todo o império, onde conta-se que faltavam estacas para se pendurar os corpos dos cristãos na cidade de Roma. A cidade de Roma era iluminada pelos corpos dos cristãos queimados vivos. Uma perseguição severa, terrível, que se tomou, que se tornou ali algo tão comum para aquele povo. Portanto, ao escrever o capítulo 13, meus irmãos, tenham em mente que nós não estamos lidando com um homem que resolve fazer política, resolve discutir a relação do cristão e da política, ou do cristão e as autoridades, como alguém que não sabe como as coisas acontecem, como alguém que não entende os meandros dessa história. Como judeu, Paulo fazia parte de um dos grupos, talvez, dos mais revolucionários do seu período. Os judeus, conhecidos pelo Império Romano, pelas suas muitas revoltas contra o Império, a revolta dos Macabeus, no Império dos Seleucidas, as guerras judaicas, que se iniciaram exatamente, ou reiniciaram exatamente mais uma vez, nas perseguições severas desse período do Império Romano. Alguns anos apenas antes de escrever essa carta, por exemplo, um decreto do Império
foi dado para que os judeus fossem proibidos de entrar na cidade de Roma, exatamente por causa da sua participação numa discussão a respeito de um tal de Cresto. É o que temos por escrito. Muito provavelmente aquele que escreve sobre isso não conseguiu escrever o nome de Cristo exatamente. E muito provavelmente, portanto, o problema que ocasionou a expulsão dos judeus na cidade de Roma foi exatamente a sua luta, o seu debate, a sua perseguição contra os cristãos. E nós? Como que nós podemos pensar, como é que nós podemos compreender aquilo que acabamos de ler com respeito à relação com as autoridades? Amados, a transformação radical do Evangelho, como vimos no capítulo 12, tem implicações na nossa relação com as autoridades e com o governo. Implicações que precisamos observar e nos submeter em obediência ao nosso Deus. Primeiramente, portanto, Paulo nos ensina no versículo 1 que absolutamente toda, observe, toda a autoridade foi instituída ou ordenada por Deus. Esse é o argumento dele, ao nos dizer que devemos nos submeter a toda essa autoridade ordenada. Veja comigo mais uma vez o versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Preste bem atenção aqui. Paulo não está falando de um rei bom. Paulo não está falando de autoridades crentes que amavam a igreja. Paulo está falando de Nero, o mesmo que ordenará o seu assassinato, sua morte. O apóstolo Paulo, portanto, inspirado por Deus, nos diz: toda a autoridade. Todos aqueles que, uma vez instituídos numa estrutura de Estado, os magistrados, todos eles estão aí porque foram instituídos por Deus. Sejam cristãos, sejam incrédulos. O texto nos fala de uma forma que podemos observar que essa sujeição não se dá meramente por obrigação, e vamos ver isso mais para frente de forma mais clara, mas gramaticalmente, o jeito que o apóstolo Paulo coloca o verbo de sujeição, se sujeitem ou sujeitem-se às autoridades, traz a ideia de uma voluntariedade, onde devemos estar submissos por uma convicção, por compreendermos o nosso chamado enquanto cidadãos, enquanto submetidos àquela autoridade. Mas ainda há alguma coisa que precisamos observar dentro desse próprio verbo, submeter, sujeitar. No original, nós podemos ver que ele tem duas palavras que se unem. A ideia de estar abaixo, portanto sub, ou no português nos ajuda, porque é quase que uma tradução literal. A submissão envolve-se a estar abaixo de uma missão, abaixo de um chamado. E preste bem atenção aqui, porque isso vai nos ajudar a entender. Toda autoridade é derivada, a não ser a de Deus, claro, que é auto-autenticada. Mas toda autoridade é derivada, isto é,
toda autoridade recebe por Deus um chamado específico para que, dentro da esfera de atuação, ela seja uma autoridade. Exemplo, Provérbios capítulo 8, versículo 15, diz assim: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Por que por meu intermédio? Porque Deus está aqui nos dizendo que uma vez que Ele é o Criador de todas as coisas, e como Criador que não só criou as coisas visíveis, mas também as invisíveis, não só criou as questões em termos daquilo que podemos observar como a fauna, a flora, mas Ele também criou as estruturas que permitem que essas coisas permaneçam como estão, ainda que nós não as vejamos. Como também criou as leis que regem, por exemplo, a nossa forma de pensar, a lógica. Por exemplo, a nossa forma de entender moralidade, a ética. Foi o próprio Deus, diz o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2, que imprimiu no coração de todos os homens a lei do Senhor. Nesse sentido, portanto, o que devemos observar é que uma vez como Criador, que criou todas as coisas, Ele também criou a própria ideia de autoridade, de Estado, aquilo que, portanto, posteriormente será chamado de Estado. É o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 20, lidando com uma autoridade que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, lidando com os seus apóstolos, lidando com aqueles que agora receberão autoridade da parte dele, para que possam anunciar o que ele vai, portanto, dizer: ide, fazei discípulos de todas as nações. É exatamente porque ele detém autoridade que ele pode conceder autoridade, de modo que toda a autoridade está cativa à soberania de Cristo. De novo eu digo, toda a autoridade está cativa à soberania de Cristo. Por isso que em sua soberania é o próprio Deus quem determina os limites de atuação, a missão específica na qual toda autoridade deve estar, ou todos aqueles devem estar sujeitos a essa autoridade. Isso é, todo poder é específico dentro de sua esfera. Na minha casa, enquanto autoridade dada por Deus, como pai e como marido, eu tenho prerrogativas que vocês não têm. Enquanto que na casa de vocês, maridos, têm prerrogativas que eu não tenho. No entanto, dentro do convívio da igreja, enquanto ordem e estrutura, eu tenho autoridade dada por Deus, juntamente com o conselho, os presbíteros, docentes e regentes, de atuação que o Estado não pode ter. Como também, enquanto presbítero, pastor, presbítero, regente, docente, eu não tenho a autoridade que o Estado tem, porque há uma separação de poderes, ou de autoridades, ou de soberanias, termos que já foram usados por aí, por uma diversidade de especialistas e teólogos. Assim, meus irmãos, toda submissão, ela está
entrelaçada com a ordem ou a ordenação daquela autoridade a qual estamos submissos. Se o Estado, por exemplo, quer me dizer como eu devo cuidar dos meus filhos, ele sai da sua área de atuação, porque ele agora está agindo numa área que pertence a quê? A família. Ele não pode me dizer como eu educo meus filhos, porque a autoridade desculpem, irmãos, porque a autoridade na minha casa é minha enquanto marido e pai, e da minha esposa enquanto esposa e mãe. Ao mesmo tempo, eu não tenho autoridade para dizer qual vai ser o orçamento do próximo ano, 2023, para o prefeito João Campos. Não posso chegar lá, bater na porta dele e dizer assim: olha, eu vim aqui com a autoridade que me foi constituída para lhe dizer como é que você vai gerir o orçamento do próximo ano. Não me cabe isso. Foi dada a ele essa autoridade. E, obviamente, se requererá dele o que ele e como ele vai agir. É por isso, portanto, que convencidos dessa submissão que devemos a todas as autoridades, também devemos estar convencidos do tipo de submissão a qual estamos falando. Versículo 2 nos diz o problema de resistir à autoridade dentro da sua área de atuação. Veja, assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aí está o ponto. E talvez esse seja um dos versos mais tirados de contexto. Vou dar um exemplo bem gráfico para vocês. Quando houve o famoso julgamento de Nuremberg, que julgou os soldados nazistas, inclusive aqueles que estavam em Auschwitz, muitos deles disseram que estavam se submetendo à autoridade e citavam Romanos capítulo 13, versículo 2, dizendo que Deus não os permitia resistir à autoridade. Está errado. Porque quando um governo, ainda que instituído de forma lícita, como foi o caso do Terceiro Reich, ordena a fazer coisas que não lhe competem, como as atrocidades, que não valem a pena ser listadas, mas aqueles que tenham curiosidade podem pesquisar, como aconteciam no campo de concentração em Auschwitz. Ninguém está submetido a isso. Portanto, ao usar o verso 2, usaram de forma errada. E a própria Bíblia nos ensina sim que há momentos em que é importante resistir à autoridade. Exemplo, Atos capítulo 5, versículo 29. O Sinédrio, autoridade sobre todos os judeus, ordena aos cristãos judeus que parem de pregar o evangelho. Vocês lembram qual foi a resposta que eles disseram? Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Nós não vamos te obedecer. Lembra dos amigos de Daniel, onde foi ordenado a eles que se curvassem ao ídolo?
E que depois da trombeta ter tocado 2 vezes, eles mesmos disseram, se adiantaram, disseram assim: ó rei, fica certo que independente do que aconteça conosco, nós não vamos nos curvar ao que você está dizendo. Resistiram à morte. Estavam certos que iriam ser levados àquela fornalha 7 vezes aquecida a mais do que naturalmente estava. E seriam completamente queimados. Mas havia o 4º homem que impediu que isso acontecesse. Não se submeteram, antes resistiram. Os profetas do Antigo Testamento, especialmente aquela porção que nós chamamos de os profetas menores, falam muitas e muitas vezes sobre a resistência às autoridades fora de sua ordem. Muitos outros exemplos podem ser dados. É curioso até notar que o Estado, por exemplo, organizado por cristãos, como os Estados Unidos, em sua 2ª emenda, um tanto quanto polêmica, mas observe o que está pressuposto aqui. Diz o seguinte: sendo necessária a segurança de um Estado livre e a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser infringido. Em outras palavras, a 2ª emenda da Constituição Americana, que tem séculos, trata de um pressuposto que para que o Estado não saia da sua atuação, não se insurja para além daquilo que foi chamado por Deus para fazer, é necessário que os cidadãos tenham condições de resistir ao Estado armados. Interessante isso. Eu não quero discutir com você se você pode andar com a pistola na sua cintura ou não. Esse não é o ponto. O ponto aqui, observe, que esse é o que vale ser considerado. É que diante do chamado de Deus, para que nós nos submetamos às autoridades, é fundamental que saibamos o limite dessas autoridades. Ao mesmo tempo que saibamos que quando nós nos insurgimos de forma errada, desproporcional, para além daquilo que está estabelecido nas estruturas, inclusive de ordem natural, como é o nosso caso aqui, a nossa Constituição brasileira de 88, que é a Carta Magna, que é o rei, por assim dizer, do nosso Estado brasileiro. O próprio Calvino, tratando sobre isso, diz o seguinte: eu entendo não somente a punição que é infligida pelo magistrado, como ele havia acabado de falar, falando de Paulo, que eles seriam justamente punidos, os que resistem à autoridade, mas também a vingança de Deus, de que qualquer forma que seja executada, pois ele nos ensina no geral o que espera aqueles que afrontam a Deus. Observe que enquanto, e eu dei exemplos suficientes para entendermos o que é resistir de forma legítima ao Estado, há também aqui uma preocupação. Nós não podemos nos insurgir de forma injusta dentro daquilo que o Estado lhe compete. E fazemos, portanto, isso sob pena de sermos alvo dos magistrados,
das autoridades, no seu legal uso da força, como também, disse Calvino, o próprio Deus contra aqueles que vão contra o Estado em sua missão, ou contra as autoridades, seja elas quais forem. Não é à toa, meus irmãos, que o 5º mandamento, honrarás teu pai e a tua mãe, para que se prolongue. Por que se prolongue? Porque o próprio Deus instituiu a autoridade do pai e da mãe, e por conseguinte, todas as autoridades que estão estabelecidas em nós, e se quisermos ter longos períodos de vida, nos submetamos às autoridades em sua legítima atuação e missão. Mas talvez a pergunta que todos nós precisamos nos fazer é: e qual é a missão do Estado? E qual é a legítima atuação do Estado? É isso que vamos ver no versículo 4 e 5. 3, 4 e 5. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Vamos lá. Primeiro, preste bem atenção nisso. O Estado é manifestação da graça comum de Deus. Por quê? Porque ele foi chamado para promover o bem a todos. Foi chamado para estabelecer uma sociedade com justiça, com equidade, com igualdade. A fim de que faça isso como? Punindo o mal e louvando o bem. Punindo o mal e estimulando o bem. E Paulo usa a expressão ministro da justiça, ministro de Deus. E o termo diáconos, faz-nos observar que Paulo está compreendendo que esse ministro não é simplesmente um ministro secular. Não é simplesmente um ministro de fora, mas é um servo da justiça. É um diácono da justiça. É um liturgo, outra expressão que ele usa a palavra diácono e usa a palavra liturgo. É um liturgo do bem e da justiça. Liturgo, meus irmãos, é uma expressão para culto, que Paulo usa propositadamente para dizer que quando alguém instituído legalmente de justiça, legalmente instituído para a ordem do Estado ou da sociedade, ele é como um servo que conduz o povo à adoração, que conduz o povo ao culto ao Senhor. Ainda que, veja, Paulo não está falando de teocracia, porque ele está falando de Nero. Lembra o contexto. Ele não está falando aqui do rei Davi. Ele está falando de Nero.
Ele está falando de Calígula. Ele está falando de Cláudio. Ele está falando de homens impiedosos, de uma impiedade que não pode nem ser mencionada entre nós. Ele está dizendo, enquanto agem nos limites da sua atuação, são liturgos, conduzindo aquela sociedade à glória de Deus em graça comum. Por quê? Porque, claro, não estão adorando a Deus como fazemos aqui, perceba, mas estão adorando a Deus no sentido de louvar a justiça instituída pelo próprio Deus. Por isso que eles são como que ordenados por Deus. Ordenados por Deus. Meus irmãos, é claro que justiça é algo difícil de ser definido. E nós precisamos nos apegar a princípios bíblicos para falar sobre isso. Como eu já mencionei, Romanos capítulo 2, versículo 13 ao 15, nos fala dessa lei do Senhor, gravada no coração de todos os homens. Portanto, já podemos daí entender que justiça envolve-se com a lei do Senhor. Bom é o que Deus diz que é bom, mal é o que Deus diz que é mal. Mas espera aí, o senhor acabou de falar que não é teocracia. Como é que está esperando que o governo estipule leis com base nas leis do Senhor? Sim. Não é teocracia porque nós não esperamos religião confessional, ou melhor, Estado confessional. Nós não estamos falando de estipular justiça simplesmente a partir da religião cristã, mas considerando que o Criador, vamos voltar lá de novo ao argumento, criou todas as coisas, inclusive o que é justo e bom. Tudo o que é justo e bom é da parte de Deus. Não existe nada que possa ser bom ou justo fora de Deus. E quando, portanto, os homens, ainda que não conheçam a lei do Senhor escrita, fazem o que é bom, promovem o bem, pregam o bem, anunciam o bem, fazem isso com base na lei do Senhor gravada nos seus corações, porque todos têm a lei do Senhor gravada nos seus corações. Por isso nós não estamos falando de teocracia, nós estamos falando de um governo moral, estabelecido numa estrutura de moralidade, de direcionamento do próprio Deus, numa ordem da criação, que não se estabelece simplesmente daquilo que está escrito, ainda que o que está escrito é mais fácil de entender, mas que se estabelece por meio da vontade de Deus, determinada nos corações humanos. Por isso, podemos estar convencidos que até mesmo os governos maus, quando agem com maldade, fazem isso contra as suas consciências, porque há neles uma noção do que é bom. David Koyzis, no livro Visões e Ilusões Políticas, um livro que eu indico para aqueles que querem se aprofundar nesse assunto, diz o seguinte: uma justiça pública, genuína e livre de distorções ideológicas, reconhece a pluralidade das coisas no mundo que Deus criou. O que ela busca não é uma sociedade justa, final e estática, mas uma sociedade dinâmica, que se desenvolve de modo adequadamente diferenciado, em que nenhuma entidade individual ou comunitária pode crescer de forma cancerosa à custa das demais. O Estado não tem pretensão de criar entidades como o casamento ou a família. Ele simplesmente reconhece essas coisas tais. E quais elas são? E lhes oferece proteção legal. E essa proteção da justiça, do bem, inclusive com o poder da espada, diz Paulo. E, meus irmãos, espada não era um instrumento naquela época para simplesmente usar para bater na cabeça de alguém. Espadas eram usadas para decapitação. Por isso que o que Paulo está dizendo aqui
é que cabe ao Estado a chamada pena capital. É o que ele está dizendo, não sou eu. Ele está dizendo que Deus deu ao Estado o poder da espada, o poder de agir em favor do bem e punir o mal até com a morte. O Estado tem esse poder. Em nossa legislação brasileira, é claro, nós não temos exatamente uma lei específica que trate da pena capital, ainda que ela seja prevista. Por exemplo, quando um agente público de segurança, policial, qualquer que seja, no devido uso de sua função, a fim de impedir uma ação criminosa, deve usar a força cabível, proporcional, para impedir aquela ação, que chega ao limite da morte, quando é necessário, ainda que isso seja extremamente relativizado por aí. Mas por que o Estado tem esse poder? Porque Deus diz por meio de Paulo que o Estado é vingador de Deus. Quem estava no sermão passado, à noite, viu uma coisa: nós não podemos nos vingar a nós mesmos. Paulo disse isso, Romanos capítulo 12. O Senhor diz: a mim pertence a vingança. Não se vinguem. O caminho de vocês não é a vingança. Capítulo 13 ele responde como que Deus age com vingança. Por meio de quem? Das autoridades. O Estado é o vingador de Deus. Claro, terreno. O próprio Deus terá seu juízo. Por isso que quando o Estado se nega a usar do seu poder dado por Deus para preservar o bem, para punir o mal, para valorizar as instituições dadas por Deus e a forma como Deus estipulou e criou todas as coisas, ele está agindo de forma errada, ilegítima e até mesmo cruel. O valor da vida, por exemplo, que é inestimável, não pode ser deixado de lado quando o Estado pune aqueles que tiram a vida. Por isso que cabe sim ao Estado, pela graça comum de Deus, usar os recursos da força para estabelecer o bem ou a justiça por meio da lei do Senhor no coração. Até mesmo situações tão distantes da justiça, como governos paralelos, como o PCC, não estão completamente desprovidos de justiça. Já perceberam isso? Ou, por exemplo, quando, há muitos anos atrás, a própria Suzanne von Richthofen, quando presa, sofreu represálias dentro da prisão das encarceradas. Por quê? Porque é um senso de justiça, ainda que num ambiente completamente distante da justiça. E eu não estou defendendo esses grupos, não. Eu estou dizendo que até quando eles se distanciam, no máximo que conseguem, de uma ordem justa, ainda mantém alguma justiça, porque Deus lhes imprimiu no coração. Por isso que quando o cristão observa a autoridade, deve reconhecê-la na sua inteireza, na sua justiça, no seu bem. Nesse sentido, o cristão, ele nunca é revolucionário, porque nós nunca estamos contra a ordem das instituições. O cristão é sempre um anti-revolucionário. Veja isso no final do texto. O apóstolo Paulo termina dizendo a tarefa dos cristãos na prática.
de como devem lidar com essa justiça. Devemos sustentar a missão daqueles que foram ordenados. Versículos 6 e 7. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Talvez você esteja se perguntando aí, espera aí, agora vem com esse negócio de imposto? Imposto não é roubo? Presta atenção aqui. Justino Marte, e é Marte porque exatamente morreu em amor a Cristo, escrevendo ao imperador Tito Hélio Adriano Antônio Pio César Augusto, em 155 depois de Cristo, diz o seguinte: em todo lugar nós, cristãos, mais prontamente que todos os homens, esforçamo-nos em pagar àqueles apontados por você os impostos, tanto ordinários como extraordinários, como nós temos sido ensinados por Ele, Jesus. Pois quando alguns vieram a Ele e perguntaram se alguém deveria pagar imposto a César, Ele respondeu: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A expressão tributo usada por Paulo aqui era o imposto estatal de submissão de uma nação ao Império Romano. O Império Romano cobrava das nações subordinadas imposto, para além do que cobrava no comércio, nos outros usos. Mas havia um imposto específico de submissão estatal. E Paulo está dizendo: pague. Pague. Submeta. Porque eles são liturgos. Porque eles são ministros de Deus. É nesse sentido que muitas vezes, você já me ouviu falar isso, eu não gosto da ideia que algumas pessoas usam, e eu acho que usam por vício de linguagem, nunca pensaram sobre isso, que dízimo é os 10% que você devolve para Deus, enquanto que os outros 90% são seus. Ou como aquela história do menino que ganhou 2 moedas da sua mãe. A mãe disse assim: olha, essa aqui você leva para a igreja, e essa aqui você compra um chocolate. Aí ele estava segurando as duas na mão, levou um tropeção, caiu a moeda, ficou uma na mão. Aí disse assim: eita, Senhor, caiu logo a sua. Porque não há um centavo da sua conta bancária. Não há um contra-cheque. Não há uma aposentadoria que caia, que seja depositada na sua conta, ou sei lá como você recebe, que não seja de Deus. Onde nós temos responsabilidade de usar para a glória de Deus. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: assim como você contribui dos seus recursos para a ordem da igreja, você também faz isso ao Estado, que também é de Deus, porque é liturgo de Deus. E é como se o imposto fosse o dízimo. Agora não é o dízimo da igreja, é o dízimo do Estado. Ele está usando os mesmos termos religiosos mesmos, para nos mostrar que, independente das taxações, nós somos responsáveis para com o Estado. Portanto, não é justo tratar imposto como se fosse algo mau, mas sabendo que há um destino
há um motivo, há um objetivo, há uma missão. Ele conclui, portanto, a quem temor, respeito e a quem honra. Eu sei que muitas vezes nós usamos essas últimas expressões de Paulo aqui para falar, né? Vamos honrar aquela pessoa, porque a quem respeito, temor, quem honra, honra. Mas aqui Paulo está falando do Estado. Aqui Paulo está falando das pessoas que estão sobre nós, que estão em autoridade a todos nós e como devemos respeitar. Em outro lugar, Paulo vai recomendar a Timóteo que interceda pelos reis, que interceda pelos governantes, para inclusive que nós estejamos bem. Meus irmãos, como que podemos aplicar tudo isso aqui? Como que podemos pensar tudo isso que nos foi dito diante dos nossos dias? Eu sei que eu já me estendi bastante, mas esse é um sermão daqueles que precisa ser bem falado, porque senão a turma dos cortes vai nos dar trabalho. Nós somos chamados como cristãos a obedecer às leis do Estado. O cristão deveria ser o maior defensor da Constituição brasileira. Ainda que ela não seja perfeita. E quem está falando de perfeição aqui? Paulo está falando de Nero. E você preocupado com Lula. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Nós somos os maiores defensores da ordem. O cristão não é um revolucionário para querer se manifestar contra as estruturas e querer refazer do seu jeito. Não. Nós somos chamados à submissão, o louvor e respeito às autoridades. Nós somos chamados a defender a nossa Constituição, a nossa lei. Também somos chamados a pagar nossos impostos, ainda que nós saibamos que eles não são usados para os recursos melhores que nós achamos. Mas lembra, Paulo estava falando de Nero. Enquanto você não lembrar disso, você vai achar que Paulo estava falando do pastor evangélico que foi eleito como imperador de Roma. Não foi. Ele está falando de um homem que usou os recursos dos impostos para perseguir os cristãos. Vocês entenderam isso? Por isso que nós devemos sim pagar nossos impostos. Eu sei, mais de 40% daquilo que recebemos é revertido em impostos. Trabalhamos basicamente de janeiro a maio só para pagar impostos em nosso país. Sabemos também que nós somos uma das nações com pior índice de retorno dos impostos para a melhoria da sociedade. Mas somos chamados para continuar pagando. Os meios para resistirmos a isso não é a sonegação de impostos, ou não são muitas sonegações de impostos. Mas antes, o voto, como nossa democracia, né, para Paulo isso não fazia muito sentido, isso é nosso, né? O voto, precisamos saber votar, especialmente pensando em legisladores. Entendamos que a nossa Constituição, ela entende a divisão dos três poderes, tendo os legisladores como aqueles que manifestam de forma mais objetiva a vontade do povo, o entendimento do povo naquilo que é bom. A oração pelas autoridades. E o recurso profético da igreja, que ultimamente tem sido extremamente mal usado. Queridos, me perdoem ser claro, mas eu vou ser. Me perdoem mesmo, mas eu vou ser. Eu não tenho
nenhuma consciência de reconhecer Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, ou seja lá o que for, como representantes proféticos da Igreja de Cristo. Não. Eu digo isso com todo temor, meus irmãos. Não porque me ache melhor que eles, mas porque compreendo que daquilo que falam, não falam com base na revelação de Deus. Entendam isso. A minha submissão é a Cristo. Estou cativo a Cristo e a sua palavra. E portanto, esses homens não representam a igreja. A voz profética da igreja tem sido calada por causa destes homens. E por isso, meus irmãos, atentem bem, cuidado com aquilo que muitas vezes você tem compartilhado. Às vezes você gostou porque aquela pessoa disse alguma coisa que fez sentido para você, mas lembra, não é para fazer sentido para você não, é para estar fundamentado nas Escrituras, porque nós somos pautados pelo Espírito de Deus, e não pelo parece legal. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos, porque muito provavelmente o Senhor tem nos dado uma grande resposta das últimas eleições. E sinceramente, meus irmãos, se Nero governava Paulo, quando ele submeteu a Nero, ou outros terríveis governantes, que não tinha nada de legítimo em sua forma de indicação, muitas vezes, isso se dava apenas por morte, um matava o outro e se tornava imperador. Eu não sei se cabe a nós, eu não sei, e digo com todo temor mais uma vez, ficarmos nesse terceiro turno que estamos hoje, tentando encontrar um meio para tentar anular as últimas eleições, porque achamos que não deu certo. Meus irmãos, devemos lutar pelos meios constitucionais, nos submetendo à missão do Estado, quando ele age dessa forma, e ficar nas ilações terríveis que vivemos hoje, de pensar que por causa de prováveis, e há uma probabilidade muito alta de fraude em nossas eleições, nós não vamos nos submeter ao governo que foi eleito. Não acho que esse é o caminho. E digo isso com todo temor, meus irmãos, com todo temor, como pastor de vocês. Claro que se os irmãos entendem de outra forma, que o Senhor, ao seu tempo, esclareça a mim ou a vocês. Seja como for. Não me submeto ao Estado quando ele entra na minha casa. Me lembro alguns anos, quando João era muito pequeno, teimoso, não obedecia minha esposa enquanto eu estava pregando e ela tentando domá-lo. E aqui vai um recado para os pais. Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque mais uma vez esse sermão vai acabar comigo. Vamos lá. Preste bem atenção. Por muitas vezes, minha esposa pegava meu filho, levava no banheiro, trancava numa portinha daquelas. Na época, a gente estava no primeiro em São Paulo, depois no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Não tinha muita gente, mas podia dar problema. E dava palmada no meu filho. Com todo o amor que ela tem por ele, sabendo que ele precisava da medida certa de uma punição de uma autoridade dada por Deus, para que ele pudesse hoje estar aqui sentado, amando estar no culto ao Senhor. Preste bem atenção, pais e mães dessa igreja. Não negligencie o seu chamado de educar seus filhos para o culto ao Senhor. Discipline se for necessário.
Isso não vai causar trauma nenhum no seu filho. O trauma causa quando você usa de forma desmedida a ira. Mas você é a autoridade do Senhor, instituído por Deus. Seu filho tem que lhe obedecer. E tem que estar nesse culto, dentro da sua limitação, sabendo o que é desobediência e sabendo o que é a limitação da idade, para a honra e a glória do Senhor. Mas o Estado proíbe de fazer isso. A lei contra a palmada diz que minha esposa não pode fazer isso, nem eu posso fazer isso, nem vocês podem fazer isso. Eu não me submeto à autoridade quando ela foge da sua missão. Nós somos chamados a resistir quando a autoridade está fora, reconhecendo o nosso chamado no Senhor. Que tipo de resistência? Primeiro, pacífica, sempre pacífica. Nós não somos chamados à guerra. Mas há casos em que é necessário o uso da força. Pacífica, mas é forte. Quando? Quando a ameaça de preservação da vida daqueles que o Senhor nos deu. Exemplo, eu preciso ser prático com os irmãos, porque vai que nos próximos dias nós precisamos ser. E me desculpem me estender no sermão, mas aí, desculpem os professores de escola dominical. Mas eu quero sair daqui com você entendendo o que eu estou dizendo. Quando que eu entendo que o Estado precisa ser resistido, até mesmo à força? Quando as pessoas as quais o Senhor nos deu para cuidar estão ameaçadas. O Estado não entra na minha casa para pegar meus filhos ou a minha esposa. Isso no Brasil não acontece, mas há lugares que acontecem, prestem bem atenção. Para que eu haja de forma pacífica. Ou melhor, pacífica sem força. Eu morro antes, mas usarei de todos os meios para, por amor aos meus, protegê-los. Preste bem atenção, homens dessa igreja. Deus te instituiu como autoridade no seu lar, e aos solteiros Deus te instituiu com força para que você possa agir mediante a força quando necessário, por meios legais, mas por força quando necessário, para proteger. Não sejam bananas. Não sejam omissos. Nós precisamos criar homens que estejam dispostos a proteger crianças, mulheres, idosos em situações de perigo e darem as suas vidas. Eu não estou falando de guerra não, eu estou falando de você andando na rua e ver uma situação da qual você pode intervir de violência. Haja com cuidado. Mas a gente não pode, isso é tão passivo. Que amor é esse? Você pode discordar, não tem problema. Mas fundamentalmente, eu quero terminar com isso. Nós somos chamados para resistência paciente. Aquela de Paulo. O que é a resistência paciente? É aquela que espera no Senhor. Nós não podemos mudar a história. Nós não podemos mudar aqueles que foram eleitos para o legislativo, muitos injustos. Muitos homens que estarão prontos para fazer leis más. Leis que vão fazer mal. Mas podemos orar e esperar pacientemente. E como vimos no Salmo 2, que começamos esse culto lendo. Aquele que governa com cetro de ferro. Aquele que é o rei instituído por Deus, governa. E não há quem tire o seu governo.
E pacientemente Paulo esperou. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Muitos discípulos apedrejados, decapitados, queimados vivos. Mas o Senhor nos vingará. O Senhor nos vingará. Igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança não pode estar em políticos, em magistrados, eles são falhos. A nossa esperança está em Jesus Cristo, o Rei. E pacientemente aguardamos. Não há governo que possa destruir a igreja. Não há governo que possa impedir que a igreja se reúna. Meus irmãos, não importa as leis que serão votadas e decretadas nos próximos anos, nos próximos 4, 8, 10, 20, 40 anos, não importa. Ainda que impeçam que nós nos reunamos, nós vamos continuar nos reunindo no temor do Senhor, porque Ele nos convoca. E ainda que isso valha a nossa vida, nós vamos morrer felizes, porque fazemos isso com paciência no Senhor. Como os nossos irmãos, os nossos pais fizeram, nós vamos continuar fazendo, para a honra e para a glória do Senhor. E até lá, até que isso chegue, não sei quando, mas eu creio que chegará. Não sei quando, ficaremos firmes. Firmes na palavra do Senhor e no seu santo governo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra bendita que nos instrui. Que aquilo que é teu, que vem da tua palavra, do teu Espírito, alcance os corações e ganhe frutos. Aquilo que veio do homem, Senhor, mera elucubração humana, que não fique. Que não ganhe as mentes, mas que seja esquecido. Mas que apenas a Vox Dei, a voz de Deus, seja ouvida de fato nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.